O Grand Palace Hotel sempre foi símbolo de luxo e ostentação, onde políticos, milionários e artistas se hospedavam para aproveitar os salões iluminados por lustres de cristal. Entre corredores de mármore e tapetes vermelhos impecáveis, caminhava quase invisível Elvira Nogueira, uma faxineira de 68 anos, de passos lentos e uniforme já gasto pelo tempo. Muitos hóspedes sequer notavam sua presença, como se ela fosse parte do cenário, um objeto a mais no grande teatro da riqueza. Outros a olhavam com desprezo, resmungando que aquela velha não tinha mais idade para estar ali. Mas Elvira seguia em silêncio, carregando uma expressão serena, como se cada palavra de desdém fosse apenas vento que passava. Mal sabiam eles que, naquele mesmo hotel, onde ela era ignorada todos os dias, em breve aconteceria uma crise que colocaria vidas em risco. E quando isso ocorresse, nenhum gerente, nenhum engenheiro e nem mesmo os poderosos hóspedes saberiam o que fazer. Apenas ela. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. O que ninguém imaginava é que Elvira guardava segredos. Muito além da aparência frágil e do uniforme azul desbotado, ela carregava uma mente afiada e memórias de um passado que nunca revelara a ninguém. Sempre discreta, anotava em um pequeno caderno detalhes que escapavam aos olhos de todos. Fios soltos nos corredores de serviço, fechaduras emperradas, ruídos estranhos vindos das caldeiras e até falhas nos painéis eletrônicos de segurança. Parecia apenas uma mania de velha solitária, mas em silêncio ela catalogava tudo como se fosse a guardiã invisível do hotel. Muitos achavam graça quando a viam rabiscando escondida atrás de um balcão, mas Elvira apenas abaixava a cabeça e deixava que rissem. A verdade é que aquele caderno continha informações que, se um dia viessem à tona, poderiam não apenas surpreender, mas salvar vidas. O desprezo era constante. As camareiras mais jovens zombavam de sua lentidão, cochichando que em breve seria substituída por alguém mais ágil. Os recepcionistas, sempre elegantes em seus ternos, torciam o nariz quando ela passava com o carrinho de limpeza, como se a simples presença dela manchasse o glamour do lobby. O gerente, um homem arrogante chamado Dr. Álvaro, fazia questão de dizer em voz alta que o hotel precisava de renovação e que manter funcionários velhos era um risco para a imagem da marca. Cada palavra doía fundo no coração de Elvira, mas ela não deixava transparecer. Guardava em silêncio aquela mistura de dor e resiliência, escondida sob um olhar tranquilo e um sorriso quase invisível. Só ela sabia que por trás de cada humilhação, sua paciência crescia junto com uma certeza. O tempo mostraria quem realmente era frágil naquele lugar. Naquela manhã, enquanto recolhia copos esquecidos no salão de conferências, Elvira parou de repente. Seus olhos experientes pousaram sobre um painel eletrônico no canto da parede, piscando em vermelho. Nenhum funcionário parecia se importar, ninguém havia notado o aviso discreto de falha no sistema. Mas Elvira sentiu o coração acelerar, pois já havia visto aquele alerta antes. Semanas atrás, quando anotara no seu caderno que algo estranho acontecia nas máquinas subterrâneas do hotel. Ficou ali por alguns segundos, imóvel, segurando o pano de limpeza nas mãos trêmulas. Depois, murmurou em voz quase inaudível: "Eles não fazem ideia, mas o perigo já começou." Virou-se, ajeitou o uniforme e seguiu seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, a certeza de que algo grande se aproximava crescia a cada passo. O Grand Palace fervilhava com preparativos para o baile da primavera. Seriam 200 convidados, orquestra,
teto de vidro e flores raras. Nos bastidores, correria nervosa, rádios chiando, pratos tilintando sem parar. Elvira empurrava o carrinho, desviando de garçons apressados e cabos soltos. A tempestade prometia cair, e o vento assobiava nas clarabóias altas. Ela olhou de relance para o painel do corredor de serviço. A pequena luz vermelha seguia piscando, como um sussurro insistente. Ninguém além dela parecia ouvir aquele chamado invisível. A velha respirou fundo e tocou o bolso do avental. O caderno estava lá, com anotações de semanas silenciosas. Hoje não, murmurou. Ainda dá tempo de evitar o pior. Mas no fundo, sentiu o mesmo frio que sentira antes. Aquele frio que antecede o momento em que tudo muda. Ela se virou, recolheu um copo e continuou andando. E o hotel majestoso fingia não ver o próprio presságio. O gerente, Dr. Álvaro, cruzou o lobby de queixo erguido. Terno impecável, sorriso de vitrine, olhar que media valores. Viu Elvira e desviou os olhos, como se pisasse sombra. Renovação, renovação, repetia, escolhendo demitir quem envelhecia. Júlia, camareira jovem, ria baixinho da marcha lenta de Elvira. Tomás, recepcionista, fazia piadas sobre dinossauros corporativos. A chefe Marta, porém, tratava Elvira com respeito discreto. Ela enxerga coisas que a gente não vê, dizia na cozinha. Nessa noite, chegaria a embaixadora Helena e um investidor estrangeiro. Tudo precisava parecer perfeito, mesmo que imperfeições ardessem escondidas. Álvaro ordenou baixar o volume dos alarmes para o baile. Gente rica odeia sustos, ele disse com falsa leveza. Elvira ouviu e sentiu o estômago se contrair. Sustos não somem quando se abaixa um botão, só ficam mais silenciosos e mais perigosos. No corredor técnico, um cheiro metálico se insinuou no ar. Elvira parou e respirou, como quem lê uma carta. Havia uma vibração fina no piso, quase imperceptível. Ela anotou. Vibração contínua, setor caldeiras, antes da chuva. As mãos trêmulas sabiam onde procurar a próxima pista. A porta de manutenção estava semi-aberta, coisa rara ali. A velha ouviu um estalo, depois outro, como ossos frios. Lembrou-se de um desenho antigo das tubulações do subsolo. Guardava cópias mentais, linha por linha, joelho por joelho. E lembranças do marido, engenheiro, morto por fatalidade antiga. Fatalidade que nunca lhe pareceu completamente honesta. Ela fechou a porta, limpou a maçaneta, seguiu discreta. Se eu estiver certa, o perigo é cumulativo, pensou. Na superfície, música, no fundo um relógio inquieto, e a cidade trouxe o primeiro trovão para dançar. O salão principal brilhou quando as luzes se acenderam plenas. Vestidos longos, perfumes caros, risos iguais em bocas diferentes. A embaixadora chegou, fotógrafos como vagalumes em cristais. Álvaro posou, orgulhoso, sem imaginar que posava para a queda. Elvira circulou pelas laterais, invisível entre veludos. Do alto, percebeu um piscar irregular na luminária central. Sinal de micro-oscilação elétrica, lembrança de manuais antigos. Ela anotou. Oscilação, eixo A, sincronizada com vibração. A orquestra atacou um bolero e a chuva desabou. Um raio riscou o céu e as portas tremeram de leve. Elvira ergueu os olhos e mediu o tempo entre trovões. Se o gerador testar agora, vai acusar falha, pensou. Mas ninguém testou, porque ninguém acreditava no vermelho. Ninguém, exceto a velha com o caderno apertado. E à noite guardou o próximo segredo no bolso. A tempestade acentuou a dança invisível dos cabos. No subsolo, a água infiltrava por frestas negligenciadas. Uma bomba de recalque tossiu como pulmão cansado. Elvira soube sem ver. O alívio estava no limite. Ela desceu a escada de serviço, passos de lã. O corredor cheirava a poeira úmida e metal cansado. Ouviu o ronco irregular das caldeiras aquecendo lentamente.
Era como ouvir um animal doente pedindo silêncio. Ela tocou o cano e sentiu vibração febril. Anotou temperaturas aproximadas, como quem reza números. Recordou o marido, André, ensinando a escutar paredes. Paredes contam segredos quando a gente cala, ele dizia. Elvira calou e as paredes contaram demais. Retornou ao elevador de serviço, carrinho à frente, e decidiu esperar o momento certo para agir. No andar do salão, o protocolo engolia a prudência. Álvaro mandou desligar alguns sensores próximos à orquestra. Interferem no som, justificou, sorrindo para câmeras. O técnico novato assentiu, mãos suadas, medo de questionar. Júlia trouxe toalhas, cochichou piada, apontou a velha. Tomás riu, pediu selfie com a embaixadora, vaidoso. Marta, da cozinha, notou a oscilação do exaustor. Estranho, disse, quando venta forte, ele segura mais. Uma fagulha saltou no quadro secundário, quase tímida. Elvira viu de longe, como quem vê futuro. É agora que testa o gerador, pensou com urgência. Ela caminhou até a sala técnica lateral. A porta estava trancada com senha nova, não padrão, mas velhos padrões deixam rastros nos homens novos. E Elvira sabia como os soberbos repetem hábitos. O blackout veio como um suspiro que apaga velas. As luzes morreram, um a um, em círculos concêntricos. Gritos curtos, cadeiras raspando, cristais nervosos no escuro. O gerador tentou nascer e engasgou no primeiro choro. A orquestra silenciou. O bolero caiu da partitura. Crianças choraram, alguém tropeçou, celulares acenderam ilhas. Álvaro gritou ordens em voz desordenada, perdido. O plano B, alguém disse, sem saber qual era. Elvira respirou, sentiu o coração cadenciado e antigo. Era o mesmo compasso de todas as vezes difíceis. Ela tocou a parede e contou 2 minutos inteiros. No segundo minuto, a fumaça cheirou a plástico quente. Curto no eixo A, anotou na cabeça, automática. E caminhou na direção oposta do pânico, porque é lá que a salvação costuma dormir. Elvira alcançou a sala técnica por um atalho antigo. Atrás de um armário de toalhas havia uma porta falsa. Quase ninguém sabia dela, mas ela sabia. Girou o trinco escondido, sentiu a madeira ceder. Lá dentro, o painel brilhava como noite de trovões. Uma sequência de códigos pedia mãos conhecedoras. Ela digitou devagar, lembrando músicas de outro tempo. A tranca aceitou, como quem reconhece uma velha amiga. O quadro principal mostrava uma ponte queimada. Bypass manual, ela sussurrou, abrindo um circuito alternativo. Os indicadores voltaram a piscar, menos trêmulos, mais vivos. A ventilação secundária despertou, tossindo poeira antiga. Ela sorriu, humilde, e ajeitou as luvas gastas. Só aguenta se a cozinha reduzir carga, concluiu. E foi buscar Marta, porque salvar é trabalho de muitos. Na cozinha, o caos era de frigideiras e sombras. Chefes gritavam, panelas batiam, o calor fazia neblina. Marta liderava com firmeza, mas o exaustor falhava. Elvira chegou e tocou seu ombro com cuidado. Preciso que desligue 2 linhas de aquecimento agora. Marta hesitou, temendo perder o jantar da embaixadora. Se não reduzir, o gerador cai de novo, disse Elvira, e a fumaça vai para o salão, sem retorno rápido. Marta acreditou, porque respeito não falha na urgência. Desligou 2 linhas, reorganizou pratos como xadrez. A equipe obedeceu, entre susto e disciplina. Elvira usou um rádio esquecido para falar curto, iniciando exaustão secundária, manter portas-cortina fechadas. Ninguém perguntou quem era aquela voz segura. Quando a casa pega fogo, quem fala claro vira farol. No salão, Elvira guiou os garçons como bombeiros. Água nos cantos, corredores livres, idosos sentados primeiro. Ela improvisou lanternas com celulares e copos de cristal. Organizou filas para as escadas laterais, longe do quadro.
Tomás tentou retomar o controle e gaguejou ordens. Elvira tocou seu braço e sussurrou direções simples. Ele assentiu, envergonhado pela competência silenciosa. Júlia parou de rir quando viu a precisão. Álvaro surgiu nervoso, procurando culpados nas sombras. Quem desligou os sensores da orquestra? Elvira perguntou. Ele desviou, acusou a tempestade, culpou o acaso. Acasos não digitam senhas novas em portas velhas. A velha guardou a pergunta no bolso do avental. Depois apontou para a lâmpada de emergência piscando. Se cair de novo, evacuação parcial pelo Jardim Leste. O gerador estabilizou, cuspindo luz pálida nas paredes. A música voltou tímida, como bicho assustado. A embaixadora agradeceu em público, tentando acalmar ânimos. Elvira recuou, invisível, reaprendendo a ser sombra. Mas o cheiro mudou, mais doce e perigoso. A velha reconheceu, isolante queimando em calha de cabos. Se não fosse contido, incendiaria acima do lustre. Ela correu ao mezanino, passos medidos, respiração firme. Abriu um alçapão antigo, pegou o extintor de reservas, mirou na base da chama recém-nascida, precisa. Pó químico dançou como neve em noite elétrica. A chama recuou, ofendida, e morreu pequena. Elvira fechou o alçapão, limpou o suor da testa, anotou hora, ponto exato e seguiu descendo. Ainda faltava descobrir quem abriu a porta técnica. Marta encontrou Elvira no corredor com respingos brancos. Você salvou o salão 2 vezes, disse, sem cerimônia. Elvira sorriu como quem devolve uma xícara emprestada. Fiz só o que lembrava que precisava fazer. Marta apertou sua mão com respeito antigo. De onde vem esse lembrar tão certeiro, amiga? A velha baixou os olhos e viu o passado piscar. O Grand Palace já foi minha casa de outro jeito. Antes que explicasse, o rádio chiou em desespero. Fumaça subindo pelo duto C, setor Caldeiras. O gerador chiará se a pressão subir 1 ponto. Elvira apontou para a escada de ferro à direita. Por ali a gente chega antes da fumaça. Marta concordou e chamou 2 seguranças confiáveis. Hora de descer onde as paredes falam mais alto. O subsolo era um pulmão escuro e barulhento. Canos gemiam, vapor assobiava, válvulas batiam impacientes. Elvira sentiu o calor subir como maré apressada. A luz de emergência latejava, vermelha, num compasso de alarme. Ela mostrou a Marta a válvula de alívio esquecida. Abre um quarto de volta sem forçar e mantém. O barulho mudou, grave, respirável, menos desesperado. A velha se moveu para o painel secundário esquerdo. Fios haviam sido recobertos de fita barata e irregular. Gambiarra recente, ela disse. Mão diferente da casa. Marta franziu o senho, entendeu o que não queria. Alguém mexera onde não devia, por vaidade apressada. Elvira fotografou com o celular velho, tremendo pouco. Guardou a imagem como quem guarda uma prova, e seguiu os fios como um detetive de ruídos. O rastro levou a uma caixa com lacre rompido. Ali, um jumper ligava o que nunca devia ligar. Um atalho para calar alarmes de sobrecarga incômodos. Era o truque perfeito para noites sem sustos. Elvira encostou o ouvido e ouviu faíscas pequeninas. Quem assinou essa coragem covarde? Ela perguntou ao silêncio. Um crachá caiu de uma prateleira como confissão. Tomás, o recepcionista no chão, foto virada para baixo. Marta arregalou os olhos, surpresa genuína e triste. Ele não teria conhecimento técnico, sussurrou confusa. Mas pode ter obedecido quem tem, disse Elvira. E o retrato mental do gerente ergueu os ombros. No rádio, Álvaro cobrava relatórios que não leria. Elvira desligou o jumper com pinça e calma. O sistema voltou a falar a verdade alto e claro. De volta ao salão, a narrativa mudou de direção. A embaixadora pediu uma pausa e silêncio respeitoso. Há uma funcionária garantindo nossa segurança esta noite. Olhares se voltaram para corredores, procurando um herói. Elvira recuou mais um passo, querendo ser chão.
Álvaro avançou e tomou o microfone com pressa. Minha equipe está treinada para qualquer eventualidade técnica. A frase soou bonita, mas faltou alicerce. Marta chegou ao lado de Elvira, firme como ponte. Foi ela, disse, apontando a velha com verdade. O salão murmurou, como o mar batendo em rochas. Álvaro sorriu tenso, pedindo aplausos protocolados. Elvira ergueu apenas o caderno, humilde e grave. Se precisar, eu explico como a casa respira. E o silêncio finalmente ouviu quem nunca ouvia. No gabinete, portas fechadas, tempestade riscando a cidade. Álvaro cruzou os braços, indignação ensaiada, raiva mal polida. "Está insinuando o quê, dona Elvira?" Ele disparou. A velha pousou fotos do jumper e do lacre rompido. Marta confirmou cada detalhe, palavra por palavra. Tomás, pálido, admitiu ter trocado o lacre sob ordem. "Mandaram calar o alarme para o baile", gaguejou. Álvaro negou, depois culpou o técnico novato invisível, mas velhos truques deixam digitais nos hábitos repetidos. Elvira abriu o caderno e mostrou anotações antigas. Diagramas, horários, padrões de oscilação, mapas de dutos e uma fotografia amarelada do marido, André. "Ele morreu aqui, numa fatalidade que denunciei", disse. "Fui afastada quando insisti nas falhas da época. Voltei como faxineira para vigiar quem calou paredes." A confissão partiu o gabinete como raio no vidro. Marta segurou a mão de Elvira, oferecendo chão. Tomás chorou, pedindo perdão pela obediência cega. Álvaro perdeu a pose e ricocheteou desculpas. Segurança acionada, proprietário informado, polícia a caminho. No salão, convidados ouviam murmúrios de justiça próxima. A tempestade começou a se afastar, como quem respeita. O gerador manteve-se estável, exaustores respirando compassados. Elvira desceu ao subsolo uma última vez sozinha. Acariciou o metal quente, reconciliada com o passado. "Obrigada por ter resistido comigo esta noite", sussurrou. Sentiu André nas paredes, como vento sem frio. As caldeiras responderam com silêncio satisfeito. A casa estava viva e sem mais mentiras. E o vermelho do painel finalmente descansou. A polícia levou Álvaro, olhar perdido, sapatos molhados. Ele tentou culpar a chuva, a velha, o acaso. Documentos do caderno fecharam a porta das desculpas. Marta assumiu interinamente a operação com serenidade. A embaixadora pediu para agradecer a engenheira invisível. Elvira sorriu e disse que não era engenheira. "Só aprendi a ouvir máquinas e pessoas", respondeu. O proprietário do hotel chegou, terno simples, olhos cansados. Ofereceu a ela um cargo de consultora de segurança e salário que reconheça tudo que salvou hoje. Elvira pensou em André, na fotografia amarelada. Pensou nos risos de Júlia, no medo de Tomás. Pensou nas paredes, agora menos oprimidas. "Eu aceito", disse, com uma condição muito clara. "Ninguém será desprezado aqui por causa da idade." Dias depois, o Grand Palace mudou pequenos hábitos. Alarmes tocavam alto, sem vergonha de proteger. Treinamentos incluíam escuta, humildade e memória dos mais velhos. Júlia pediu desculpas, abraços curtos, respeito aprendido. Tomás passou a testar senhas e relatar corretamente. Marta oficializou procedimentos que Elvira resgatou do esquecimento. Placas discretas homenageavam André no corredor técnico. O painel vermelho virou aula, não assombro oculto. Elvira caminhava devagar, agora vista e cumprimentada. O uniforme azul parecia novo, mesmo sendo o mesmo. O caderno ganhou capa dura e espaço na sala. Ali, diagramas conviviam com bilhetes de gratidão. A senhora que ouviu o que ninguém ouvia. Ela respondia com um sorriso que escutava, e o hotel respirava menos alto, mais certo. Numa noite calma, sem tempestades, o lustre brilhou calmo. Elvira parou sob ele e fechou os olhos.
Ouviu o silêncio saudável de uma casa em paz. Não era triunfo, era reparação que não grita. Lembrou do começo, risos, desdém, invisibilidade cansada. Lembrou do spoiler sussurrado no primeiro corredor. Eles não fazem ideia, mas o perigo começou. Agora o perigo estava nomeado, domado, lembrado, e a velha que varria poeiras varreu um destino. Não para provar valor, mas para proteger vidas. Quando abriu os olhos, viu o reflexo de André. Viu também sua própria história menos pesada. Abaixou-se, recolheu uma pétala caída do arranjo, colocou-a entre as páginas do caderno com carinho e seguiu, humilde, como quem acende a próxima luz. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.